Já vai começar a gravar de novo. Então, nós vamos trabalhar hoje a questão da deficiência visual, tá? Que já vai sair um videozinho aqui. Tá aqui. Ok, então. A Organização Mundial Alguém me derrubou aí, não, cuidado, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre a deficiência visual, a questão da cegueira, da acuidade visual. Quem dá o diagnóstico? É o oftalmo, o neurologista, que pode achar que a pessoa tem algum problema, mas é um médico especialista em olhos e visão. Bom, foi criado o Braille, pelo Louis Braille, em 1825, na França, que tornou-se conhecido universalmente como o meio de leitura escrita das pessoas cegas, tá? Aqui nós temos, então, o reglete, que é o lápis, deles, a pulsão, colocado o papel ali, vai fazendo a pulsão, cada quadradinho desse tem uma letra, é uma letra, tá? Aqui nós temos, então, os equipamentos que são utilizados, para escrever em braille, a máquina, o reglete, enfim. Pessoal, tem microfone ligado, sabe? Dá eco no meu ouvido. Tá ok? Por favor, desliguem. Nós temos na biblioteca pública uma área só de braille, muito bacana o trabalho que a professora faz, sabe? É muito interessante. Lá tem toda a parte tem toda a parte lá de braille, se você precisa de algum material, tem muitos livros em braille. É claro que um livrinho pequeno, transformado em braille, meu Deus, ele vai gastar muito papel, Outro dia eu estava fazendo um levantamento para transformar um material em braille para uma estudante que eu tenho que é cega, tá? Total. Em média, eles cobram R$ 3 a folha. Só que cabe pouca coisa. O braille, eu falo que o braille, a escrita de braille, ela é espaçosa. Ela gosta de espaço, Então, o que eu tenho que pensar? Quem vai dar o diagnóstico do estudante cego não somos nós. Eu posso perceber na sala de aula que aquele estudante ele tem algum problema de visão, tá? Eu posso perceber, começar a perceber isso. Então, eu posso encaminhar ele para o médico específico disso. Mas quem vai dar o diagnóstico é o médico. Bom, eu recebi um estudante cego. Aí tudo depende, se é da educação infantil, se é de 1º a 5º ano, se é do 6º ao 9º ano, se é do ensino médio, se é da universidade. Para cada caso é um caso específico. Então, eu tenho uma estudante cega, que eu acompanho ela, já fez 1 ano agora, ela está numa universidade, só que ela foi alfabetizada só no braille. Então, ela tem muita dificuldade de trabalhar com o próprio celular, com o computador, de entrar em live, enfim, ela tem bastante dificuldade na questão da tecnologia complexa. O que é o ideal? Eu vou alfabetizar uma criança só no braille? Valeu, Baidu. Tem muito barulho no meu ouvido, gente. Tá? Então, assim, eu vou alfabetizar uma criança
no Braille só, eu já vou usar a tecnologia. Né? Hoje eu estava numa reunião e nós estávamos rindo, né? O quanto que nós já proibimos. Eu não, né? Ultimamente eu estava passando material para os estudantes do celular, né? Mas, assim, o quanto que já se proibiu o estudante de usar celular. E hoje nós estamos implorando, para a família, para a criança, Eu tenho uma mãe que ela é analfabeta total, ela não sabe escrever, tá? Então, ela faz a maior confusão, tá? Então nós temos que trabalhar das duas maneiras. A criança menor que está em processo de alfabetização, ela deve ser matriculada no ensino comum, mas ir para o atendimento específico, tá? Para o atendimento específico, onde ela vai ter apoio. Nós temos aqui no Bacaxiri, na Rua Holanda, atrás da Escola Fênix, né, um centro de atendimento. A professora atende um de cada. Ela trabalha todo o processo do uso do braille, do reclete, da máquina, do computador, de andar, de usar bengala, de andar na rua, de atravessar a rua. Todo esse processo ela precisa trabalhar, tá? Então, nós vamos ter ali o material em CD, a questão do computador, o ledor. Quem guia, né, ajuda a guiar o cego, nós chamamos de vidente. Vidente por quê? Porque enxerga. Quem lê para o cego, nós chamamos de quê? De ledor escríbata, tá? E nós temos o computador, os ledores. O JAWS, ele é um software muito caro, tá? Os 2Vox, tá impossível de dar aula hoje, gente. É muito Microfone, barulho pessoal, no meu por ouvido. favor, desliguem. Olha, sabe, olha, tem que contar até 30. Obrigada. O 2Vox foi criado no Rio de Janeiro, né, por um estudante na Universidade Federal do Rio de Janeiro há muitos anos, tá? Também ele é pago. Agora, o MDV, você mesmo pode baixar na internet. Se você quiser ter o MDV no teu computador, até para você aprender, né, bem bacana. Porque você liga o computador, aciona o software, ele vai falar com você. Ele é que vai ler, né? O celular da minha aluna, que é cega também, ele que tem lá que vai ler as mensagens para ela, tá? Então, o cego total ou é braille, ou é o computador, ou ele pode também ouvir, né, através de CD, tá? A visão subnormal, eu posso usar lupa, material digital, material ampliado, ou também o JAWS, o 2Vox e o MDV. Bom, eu recebi um estudante cego, e daí o que eu faço? A primeira coisa que eu vou fazer eu vou apresentar os espaços para ele. Então, eu vou percorrer os espaços com ele, aonde é o banheiro, a secretaria, a biblioteca, o laboratório, a carteira onde ele vai sentar. Ele deve sentar mais à frente, próximo à professora, mas ele também tem livre-arbítrio. Ele tem, o deficiente, ele tem direito a quê? A empoderamento. O que é esse direito a empoderamento? Ele tem direito a escolhas. O que são essas escolhas? Eu não quero sentar aqui perto, igual eu tenho um aluno surdo, ele não quer saber de intérprete.
Agora, ele resolveu que ele quer fazer os trabalhos sozinho. Ele me dá trabalho, gente. Pense. Tá? Pense nisso. Então, não é tão simples assim. Então, trabalhar com a inclusão não é tão simples assim. Você tem que ter, você tem que ter conhecimento, você tem que ter tato, você tem que ter jeito. Então, primeiro eu vou apresentar os espaços. Outra coisa, ele vai sentar sempre no mesmo lugar. Eu trabalhei numa instituição de ensino que a aluna cega foi embora da faculdade. Por quê? Cada vez que ela chegava na sala, a carteira dela não estava no lugar. Os próprios acadêmicos sentavam no lugar dela, não respeitavam ela. Então, aquilo que eu falo, da educação básica é difícil, né? Você encher a cabeça de alguém de teoria, né? É fácil. Agora, você trabalhar com a educação básica, se a pessoa não teve, ela não sabe usar as palavras mágica, né? Faz favor, dá licença. Tem aluno que acha que o professor é empregado dela, tem que atender ela na hora que ela quer, e ainda se o professor diz não, ainda acha ruim, né? É mais ou menos por aí. Tá? Então, essa aluna, eu tentei, né? Quando eu fui dar aula para ela, ela já estava bem revoltada nessa instituição, né? E, lamentavelmente, ela estudava num curso de psicologia. Às vezes, olha, eu me pergunto, eu dou aula em engenharia, eu dou aula em nutrição, eu dou aula em ciências biológicas, eu dou aula em RH, eu dou aula em administração. Aí eu vou falar uma coisa bem grave para vocês. Não estou generalizando, mas os cursos onde tem mais desrespeito são os da área humana. Os da área humana, É a coisa mais impressionante que tem. Pense, a menina cega total, tá? Ela ficou cega depois de adulta, ela tinha vários problemas para caminhar, para se locomover. Imagine você agora, feche os olhos, tá? E tente andar. De uma hora para outra, tomara que isso não aconteça nem comigo e nem com vocês. De uma hora para outra, você... Oi? Parece aquela mulher do vídeo que a professora postou, né? Eu vi o vídeo, aquela advogada, que foi de uma hora para outra que ela perdeu a visão. Parabéns! Tem alguém vendo o material, muito bem. Ela ficou de uma hora para outra. Você viu que dificuldade que ela tem? Né? Vi sim, professora. Eu gostei do vídeo, porque eu não sabia que o cão-guia tinha que ser a mesma personalidade que o dono, no caso, a mesma personalidade do que a advogada. Vou falar sobre o cão-guia. Se alguém olhou o material hoje, né? Tem tudo ali sobre o cão-guia. Não é fácil ser um cão-guia. E o cego ter um cão-guia. Ai, vamos lá dar o cachorrinho para o cego, muito bem, Agatha. Palmas para você. Olha aí, ó, quase 15 dias para ler os artigos, ver os vídeos. Muito bem. Parabéns. Nota 10 para vocês. Então, o cachorro, gente, é muito... eu já tive a amiga cega que tinha cachorro. Tá? Só que não é tão simples assim. Porque ele se estressa também, né? Tem todo um cuidado, né, que tem que ter. Tá? Muito bem.
Ah, mais gente viu, ó. É, muito legal aquele vídeo. É, treinamentos, tudo. Então, voltando aqui, né? Nós temos que organizar a vida desse estudante cego, né? Verificar se ele vai escrever em braille, se ele vai usar um computador, né? O que que ele precisa? Sempre mandar o material com antecedência, né? Ele tem também os momentos de lazer. Então, essa minha estudante, por exemplo, ela vai ter aula à noite, de manhã eu exploro o material com ela. Olha, a professora vai passar isso, vai explicar isso. Então, ela já vai para a live sabendo, né, mais ou menos o assunto, tá? Depois eu vou falar do cachorro, tá bom? Então, ela já sabendo mais ou menos o assunto, né? Oi, Tem um rapaz oi, parado na o que que houve? Pode ser. Então, Não, peço. né, nós temos que ver tudo isso. Microfone. Ah, fechou? Não, meu microfone, não. É o pessoal. Tá? Então, isso nós temos que cuidar. Pessoal deficiente visual, como que eu vou ajudá-lo? Não. Pessoal, tem gente com o microfone ligado. Então, vamos lá, né? Eu vou ajudar o cego a caminhar, tá? Primeira coisa, eu vou abordar como? Eu vou perguntar se ele quer alguma ajuda, tá? Eu vou perguntar se ele quer alguma ajuda. Eu vou dar. Se ele quer, eu vou oferecer o braço direito para ele e eu vou dar um passo à frente. Eu sei, isso é universal em qualquer lugar do mundo. Se eu for ser o vidente, né, o guia vidente dele, vidente por quê? Porque eu enxergo. Eu vou dar um passo à frente, né? Eu vou dar um passo à frente, tá? E eu vou oferecer o braço para ele. Por que eu vou andar um passo à frente? Pode ter uma escada, pode ter um buraco, pode ter um poste, né? Pode ter um poste, pode ter uma série de coisas, né? Ter uma série de questões aí que pode atrapalhar, tá? Que pode atrapalhar. Então, né, eu uma vez lá na 15, eu andando com um colega meu cego e conversando, quando eu vi ele paca a cabeça no poste, tá? Então, nós temos que tomar cuidado. Outra coisa, isso que tem na calçada, esse tapete tátil vermelho, vermelhinho, que agora é obrigado a ter nas novas calçadas. Aquilo ali é o tapetezinho tátil. É para cego, né? Porque na bengala, lá na pontinha da bengala, tem uma luzinha, tem uma questão tátil, onde ele sente o chão, aonde ele sente aonde ele está indo, tá? Isso também tem sinaleiro. Aí tem madames que acham que aquele tapetezinho tátil é para ela dar de salto. Estraga. Não é para nós. Eu não ando. Se eu estiver passando numa calçada que tiver aquele tapetinho tátil, é a última coisa que eu vou pisar. Porque não é para mim aquilo ali. É para quem tem dificuldade de locomoção.
E hoje, né, eu estava vindo embora do trabalho, eu estava vindo para casa, eu estava ouvindo uma reportagem, né? Que desde os anos 90, a faixa etária, né, foi aumentando. Até os anos 70, 80, as pessoas morriam mais entre 50 e 60 anos. Agora já é entre 80 e 90 anos. Então, tem muito idoso. Eu vou fazer caminhada, às vezes, de manhã cedo, quase todos os dias, né? Bem cedo. E tem muito idoso caminhando, com muita dificuldade. Então, não é só a questão da pessoa que tem problema visual, né? Mas é do idoso também, né? Questões aqui das pessoas. Então, cuidado. Um dia eu estava lá na 15, eu vejo muita coisa. É cego, um dia eu saí correndo, quase fui atropelada, gritando, porque o cego ia cair num buraco. Então, faz uns 3 anos, tem, né? Tem, mas é que tem esquinas, eles têm que atravessar a rua, eles têm que andar em outras ruas que não tem, né? A parte ali da 15, do centro da 15, foi feito, a Rua das Flores. Mas tem os arredores, né? Eu saí correndo, gritando, porque ele ia cair no buraco. Então, hoje, foi feito agora aqui em Curitiba já vários congressos em Foz, vários lugares do país, né? Juntamente com os engenheiros, com o pessoal da educação, para discutir a questão da acessibilidade. É bem isso, a questão da acessibilidade. Tá? Hoje os prédios novos, eles têm toda uma medida diferente. Meu prédio aqui, se tiver... Outro dia, uma senhora passou mal, ela mora sozinha, né? Pegaram a cadeira de rodinha lá da portaria para carregar ela. Eu falei, gente, tem que comprar uma cadeira de roda. Nós temos muitas pessoas idosas aqui, tá? Maca aqui no meu prédio não passa. Se alguém precisar ser levado de maca, esquece. Então, hoje as medidas dos prédios, hoje elas são totalmente diferenciadas. Porta de elevador, porta de entrada, escada de emergência. Então, são tudo diferente, por causa do que? Da acessibilidade, da pessoa com deficiência, do idoso, porque ele vai ficando debilitado, tá? O ledor escriba. Então, deixa eu só falar um pouco mais do guia vidente. Tenha calma. Você vai andar em que ritmo? No ritmo do cego. Mas também não carregar ele igual está carregando um saco de qualquer coisa. Tá? Teve um dia que eu estava na 15 também. Lá na 15 a gente vê muita coisa. Você acha alguma coisa? Eu olhei 3 vezes no celular do mercado para ver se não tinha dado uma... Então, lá na 15, a gente vê muita coisa, né? Um dia eu estava... Gente, é a única turma que eu tenho problema para dar aula. A única. Desde que começou a pandemia. Então, assim, ó, eu estava lá na 15, perto de uma farmácia da Nicei, e a moça da farmácia foi ajudar um cego a atravessar a rua. Claro, ela foi com a maior boa vontade, gente. Ela foi agarrada no cego. Eu acho que ela tinha medo que o cego ia cair. Então, você vai ajudar o cego a caminhar com leveza, de acordo com o ritmo dele. Ele precisa sentir-se seguro com você. Você precisa passar segurança para ele, tá? Então, assim, ó,
nós temos aí uma série de questões que devem ser observadas. Eu tive um grupo de alunos que foi na 15 fazer uma experiência. Alguns foram lá e fizeram de conta que eram cegos e outros ficaram andando para lá e para cá para vendo. Teve uma aluna minha que foi chamada. Ai, você é gostosa, que pena que você é cega. A outra, um cara queimou a mão dela com cigarro. A outra, ela foi numa barraquinha daquelas, né? Foi na barraquinha daquelas e, e foi comprar um negócio, né? E foi comprar um negócio e o cara enganou ela com o dinheiro. Tá? Uma outra coisa, os cegos, a gente trabalha já com os pequenos, a questão monetária, para eles irem reconhecendo, cada nota tem um tamanho, uma espessura diferente, agora está essa polêmica aí dos R$200, né? Então, vão recolher, vão fazer um outro tamanho, as coisas assim, tá? O ledor escriba, como que eu vou ler para cego? Na altura dele, no ritmo dele, eu não posso esquecer nenhuma vírgula, porque uma vírgula pode fazer diferença. Uma vez eu estava lendo um balancete, né, de contabilidade para uma estudante, e eu esquecendo lá de explicar um sinal para ela, daí o resultado não dava certo. Na biblioteca pública tem um espaço lá, um espaço para você ler, né? Ler para cegos, tá? Então, tem muitas possibilidades. O que nós temos que pensar em relação ao cego? Trabalhar os 5 sentidos. É claro que a visão é problemática para ele. Então, eu vou trabalhar o tato, o olfato, a gustação, Eu já tive um estudante que ele tinha uma deficiência intelectual moderada para severa e ainda ele era cego. Tá? E às vezes eu tentava enganar ele, eu vinha bem quietinha atrás dele, ele sabia que era eu. Ele sabia pelo cheiro, pelo vulto, pelas passadas, tá? Então, trabalhar o tato. Hoje existem vários equipamentos, né? Nós temos muita coisa com a tecnologia, os próprios computadores hoje, com tela ampliada, tem muita coisa bacana aí, tá? Então, eu vou trabalhar aqui a questão tátil, a questão da audição. Às vezes eu vou ler para minha aluna cega, ela fala assim, professora, eu não sou surda, Eu não sou surda. Então, trabalhar aqui a questão da audição, da importância, a questão aqui da verbalização, o olfato, trabalhar aí os diferentes cheiros para que a pessoa vá reconhecendo. E nós temos também o sistema proprioceptivo, que é a questão corporal espacial, a mobilidade. Então, às vezes eu passo aqui na Rua Holanda, aqui perto de casa, geralmente tem, agora não, mas a professora caminhando com o cego, ensinando ele a usar a bengala, a se localizar, tá? Então, nós temos que tomar cuidado, quando nós recebemos uma pessoa cega, ou na nossa casa, ou no trabalho, como que eu devo falar com o cego? Olhando para ele, de frente para ele. Não é porque ele é cego que eu vou falar de qualquer jeito. Por que de frente? Quando eu falo de frente, o som vai para os 2 ouvidos.
a não ser que ele tenha algum problema de surdez. Ah, eu vou explicar alguma coisa para o cego, eu vou ler para o cego, sempre de frente. O cego vai sentar de frente para você. Ah, eu estou conversando com o cego, eu dou as costas. Não, eu tenho que avisar, olha, tô indo, tchau, hein? Você vai falar com o cego como se ele não fosse cego, né? Tchau, tchau, eu tô indo. Avisar, né? Então, a questão da mobilidade é muito séria para ele, de ele se colocar, né, dentro do espaço. A questão aqui do sistema visual, da hipertrofia, a questão aqui a sensorial, como eu já falei, né, cuidado para não falar muito alto, né, porque às vezes ele tem uma audição muito aguçada. Aqui a questão da acuidade visual, o campo visual, às vezes ele não é cego, ele é cego total, mas ele vê vultos, tá? O vulto, eu já ouvi vários cegos dando depoimento, que é horrível, porque o vulto às vezes engana. Engana nós, né, que não somos cego, imagina um cego, como engana, tá? Então, tem que cuidar aí nesse aspecto, tá? Eu tive uma aluna que ela ficou cega aos 30 anos. Ela recebeu uma notícia que o pai havia morrido e ela ficou cega total. Emocionalmente, foi um trauma, né? Quais são as causas da cegueira? É tudo aquilo que nós vimos lá atrás, as questões pós-natal, pré-natal, perinatal, pode ser um acidente, pode ser genético, tá? Pode ser doenças infecto-contagiosa, principalmente as doenças, tá? As doenças sexualmente transmissíveis, gente. Tem sim, tá? A sexualmente transmissível, a gonorreia é um perigo, a sífilis. A gonorreia, para a criança nascer cega, tá? É batata, tá? E a Curitiba é infectado de gente com gonorreia, tá? É complicado. Eu tenho um colega aí que trabalha nessa área, ele falou, Edi, está crescendo cada vez mais. Principalmente no meio da juventude, que a juventude acha, né, que não pega Covid, que não pega HIV, que não pega nada. Nada eles pegam. Só os velhos têm que se cuidar, né? Então, nós temos que pensar bastante nisso também, né? Nessa questão. Quais são as causas? E existe, sim, ali como a colega perguntou, a questão por traumas emocionais, tá? Essa menina, ela foi fazer faculdade comigo, deixa eu ver que curso que ela fazia. Era finanças também. Só que ela acabou passando num concurso da Federal. Ela foi trabalhar na Federal aqui do Paraná. Não sei se ela está lá ainda. A sorte dela que ela casou com um cara muito 10. Tá? Muito 10. Por quê? Ela tinha muito medo de se locomover. Às vezes eu tinha que caminhar com ela lá pela universidade, ela se agarrava em mim. Tá? Então, sim, Então, essa questão de AIDS aí é complicada. Aí o que acontece aqui, tá? O que acontecia com ela? O medo que ela tinha. Porque, a pessoa ser um bebê cego e levar uma vida cega é uma coisa.
De repente você fica cego, gente, você tem que se adaptar a um mundo totalmente diferente. Não é fácil. E ela, olha, ela fez todo um trabalho. Nós temos aqui em Curitiba o Instituto Paranaense dos Cegos, que fica na Visconde de Guarapuava, pode ir lá dar treinamento, eles dão treinamento para a pessoa se virar. Tem a cozinha, tem o quarto, tem o guarda-roupa, feito todo um trabalho. Então, existe um treinamento, um trabalho específico para o cego. Tá? Eu vou alfabetizar um cego. Epa aí. Tem toda uma questão aqui trabalhada, tá? A questão da avaliação, né? Ao mercado, ao trabalho, isso mesmo. O que o cego ele precisa ter? Autonomia, como nós já trabalhamos. Todo deficiente, qual é o objetivo principal? Que ele tenha autonomia nas questões diárias, de vida diária, AVD, nas questões do dia a dia. Eu tenho 3 primos cegos. Eu tenho um que é psicólogo e 2 são jornalistas. Eles moram sozinhos. Eles moram sozinhos, tá? E então eles eram muito independentes. A minha prima, se ela tivesse a minha prima, ela casou com o meu primo. Os 2 eram primos, primo irmão mesmo. Então, lógico que nem todo primo que casa com primo tem problema congênito. Pessoal, se eu tiver mais um problema com o microfone, eu vou parar a aula. É sério, alguém de vocês aí consegue se colocar no meu lugar? Eu estou fazendo o maior esforço aqui. Olha. Então. Professor, é que quando vai entrar na aula, o microfone ele trava, daí leva uns minutinhos para a gente conseguir. Então tá bom. Mas o horário de entrar na aula era 19h30. Sim, mas então, que eu vamos lá. Chegar do trabalho. Então tá jóia. Ok. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Não é? Se ela tivesse, essa minha prima, se ela tivesse 10 filhos, ela teria os 10 filhos cegos. Porque ela casou com o meu primo, os 2 eram primos irmãos, e eles tinham problema congênito. Mas pensa, gente, isso há 50 anos atrás, numa cidadezinha do interior, quem percebeu que as crianças eram cegas foi o meu pai. Meu pai via que eles caíam, eles iam lá em casa. Eu nem tinha nascido ainda, eu acho, ou era bebezinha também, Então, eles foram morar em Joinville e tudo. Joinville é um dos maiores centros do Brasil, responsável pelo desenvolvimento na área da visão. Lá tem clínicas maravilhosas, tem muita gente que vai para lá fazer a cirurgia, tá? Então, eles são bem independentes, mas tem todo o treinamento. O cego vai morar sozinho, tem que organizar a casa, tem que ir um vidente organizar, tirou o copo do lugar, tem que deixar onde o cego colocou, tá? Imagina você entrar na casa de um cego e mudar o lugar de tudo. Coitado, né?
Então, tem tudo isso aí. A questão é bem isso. Tem que cuidar, né, pessoal? Aqui, ó, eu vou fazer avaliação com o cego. Eu vou ver se eu não posso trabalhar com figuras. Gente, figura, imagem para o cego. É complicado, né? Como que você vai dar aula de mapa para um cego? Tudo através do tato. Eu vou passar um vídeo. Digamos que eu estivesse aqui dando aula, tivesse um cego e eu vou passar um vídeo. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu vou explorar o vídeo. Eu vou falar sobre o vídeo. Ou vai ter o narrador do lado dele, vai dizer, olha, agora tá vendo uma árvore. A árvore é assim, a árvore é assado, tá? Outra coisa, ele vai fazer a prova no tempo dele. Essa semana eu tive que aplicar a prova por uma cega por telefone. Eu fiquei 2 horas e meia com ela no telefone, tá? Você tem que ter paciência. Lê de novo. Uma hora eu lendo as respostas, ela achando que eu estava lendo outra coisa. Porque, claro, ela está lá no espaço dela, né? Ela se desvirtua também. Pessoal, a questão do individualismo. Cada caso é um caso. Aqui nessa figura, o professor está de lado, né? Talvez ele tenha uma proposta aqui, por que ele está de lado do estudante? Mas o ideal é ele estar de frente. O PDI, o que é o PDI? É o Programa de Desenvolvimento Individual. O que é o Programa de Desenvolvimento Individual? Eu vou criar atividades específicas para ele. A concretização, aqui, essa menina, ela deve ter baixa visão. Ela está tentando enxergar. Então, eu vou trabalhar baixa visão, eu posso trabalhar com material ampliado, tá? Então, trabalhar com textura, com solidez, temperatura, características, estímulo adicional, né? Aqui a questão da localização, tá? Para que bem isso que nós já falamos ainda há pouco, sala de aula, banheiro, diretoria, refeitório, casa, igreja, mercado, panificadora, tudo isso, tá? Aqui os recursos ópticos, né, que graças, né, ao avanço da tecnologia, isso tem melhorado muito. A questão aqui dos não ópticos. Agora, isso aqui não cabe a nós, né? Isso aqui cabe à área da medicina avaliar isso aqui. Aí tem aqui de longe, tem de perto, tem agora um óculos ledor, só que é 15 mil óculos. Quem puder e tiver interesse, vá à biblioteca pública, tá? E visite o espaço do Braille. Lá tem esse óculos, tá? É um óculos ledor, muito interessante, só que é 15 mil, né? Lupas manuais, mesa de apoio, Hoje, igual para o deficiente físico, com essa prótese, né, com a engenharia, melhorou bastante, né? Hoje tem vários próteses que você se salva aí, tá? Tipos ampliados, né? Plano inclinado, lápis adaptados, livros, cadernos, gravuras, chapéus, boné. Outra coisa, gente. Se ele vê vultos, eu posso colocar ele perto da janela? Então, tem tudo isso que eu tenho que avaliar com ele. O espaço físico, aqui, ó, a professora dando treinamento. Sempre com acolhimento, com amorosidade.
Ah, não como se estivesse ajudando uma coisa. Não, gente, é um ser humano que precisa do nosso apoio, tá? Aqui a questão, né, dos cegos, de enxergarem o espaço. Ah, eu posso falar assim, vamos ver isso? Pode, o cego ver. Ele vê do jeito dele. É a mesma coisa o surdo. O surdo não é mudo. Por que que ele não é mudo? Porque ele fala. O surdo é Libras. O cego é o Braille, tá? É o ledor escríbata. São os software. Tá? Aqui a sala dos professores, né? Então, ela apresentando aqui a sala. Eu teve um aluno adulto que conseguiu emprego numa empresa, olha só o que eles fizeram na empresa com ele. O primeiro dia, ele era cego, foi trabalhar, tudo no segundo dia, sabe o que eles fizeram, os funcionários? Tiraram a cadeira dele do lugar. Ele foi sentar e caiu. Isso é um tipo de brincadeira perversa. Eu tinha uma outra aluna cega, que ela fazia logística, e ela arrumou emprego numa empresa. Um dia era... Quando eu falo, quando eu digo que eu não sei se o pessoal da Índia não tem razão de adorar uma vaca, sabe? Às vezes eu fico me perguntando, eles adoram vaca. A vaca é o deus deles, eu não sei se eles não têm razão. Tá? Então, o que aconteceu com essa estudante? Bem cruel mesmo. O que aconteceu com essa minha estudante? Ela lá arrumou emprego, aí 11 horas da noite ela me ligou, ela era cega total, ela disse, professora, olha só, me deram um computador, eu fico o dia inteiro no Face, e hoje a minha gerente passou na minha frente, falando com outra pessoa, ela acha que eu sou surda, e falou assim, olha, deixa ela aí no Face, deixa ela aí. Não é isso que eu quero, né? Porque de cada 100 funcionários, tá? 4 tem que ter deficiência dentro de uma empresa. É a lei de cotas, tá? É a lei de cotas aqui. Então, espaço físico, vou trabalhar a questão mobiliária, eu tenho que tomar cuidado aqui, aonde eu vou colocar essa pessoa sentada. Recomendações úteis, né? Sentar o aluno numa distância aqui do quadro negro, cuidar com a claridade, com o óculos, se ele usa óculos, observar se ele está de óculos. Gente, ano passado eu atendi um menino que depois de 2 meses eu fui descobrir que ele usava óculos. Aí um dia a mãe mandou o bilhete para mim. O óculos do fulano está aí na escola, eu não sabia que ele usava óculos. Eu não sabia, tá? Então, tudo isso, na hora da matrícula, é importante perguntar, né? Se ele usa óculos, se ele usa medicação, tem todas essas perguntas aí. A questão da carteira, do trabalho, né? Se ele enxerga. Cada caso é um caso, tem que fazer o quê? Aqui o levantamento. Aqui a questão da comunicação, do relacionamento, a questão aqui dos educadores, de estabelecer o relacionamento aberto, tá? O sistema Braille, que foi criado em 1825 na França, e isso, detalhar também, Aí aqui o Braille é lido da esquerda para a direita, e
Tem cego que lê 200 palavras por minuto. Então, uma questão de treino aí. A questão aqui das letras, né? De como que eu vou trabalhar as letras, os numerais, né? Específico aqui do Braille. Aqui tem alguma coisa. Eu tive um aluno no curso de Ciências Biológicas, muito bacana. Gente, ele tinha uma resistência em relação à inclusão, a essa disciplina. Ele dizia, professora, eu acho que isso não é possível. Daí eu pedi para eles criarem jogos. Ele ficou a noite inteira, ele comprou, sabe essas bolinhas para fazer bijuteria? E ficou colando, e fez um material muito interessante, tá? Aqui o sistema do Braille com máquina de escrever, aqui ele lendo. Pessoal, é gasto muito papel. Hoje se evita o Braille. Procura-se utilizar o tablet, o computador, o auditivo, né? Sons. Aqui os materiais, né? Lá na Unifaesp, sempre que eu solicitei aos estudantes de pedagogia a fazerem jogos, sempre fizeram jogos excelentes. Tá? Aqui, ó, o Soroban. Pessoal, quem não sabe trabalhar com o Soroban, aprenda. Ensinar matemática, o cego, ele vai aprender os números através do Soroban. Eu vou passar um vídeo para vocês, para como que se trabalha com o Soroban, tá? Então, é muito interessante, até para quem tem deficiência intelectual, tem dificuldade de entender a matemática, tá? E agora nós vamos adentrar na história do cachorro. É muito bom, Soroban. Eu tive algumas professoras da classe especial, quando eu coordenava as classes especiais do município, que sabiam trabalhar com Soroban. E os estudantes da classe especial, que a maioria deve ser DI, deficiente intelectual leve, que nós vamos estar estudando sobre a questão do deficiente intelectual leve, aliás, do deficiente intelectual geral, né? Leve, moderado e severo. Olha, as crianças só ganhavam com o Soroban. Bom, pessoal, né? Como que eu vou trabalhar com o cego? Nem me fale, né? Eu também ando sem tempo até para respirar. Então, assim, ó, como que eu vou trabalhar com o cego? Olha que bacana, né, Joana? Olha só. Então, como que eu vou trabalhar com o cego na escola, né? Com material concreto, ver se o espaço que ele está sentado, ele está feliz, o trabalho em equipe, com pares, tá? Então, fazer toda essa intervenção aqui. A questão do cachorro, agora nós vamos trabalhar o cachorro aqui. Então, o primeiro cão de uma pessoa cega perde-se no tempo. Foi lá na Primeira Guerra Mundial. Existe, então, essa escultura aí, representando. Quem são os cachorros ideais? O labrador, raças, o golden, tá? Esse border, né? O pastor alemão, tá? Esses aqui são os ideais. Outro dia eu liguei para um colega meu que ele treina cachorro policial. Daí eu falei para ele é muito legal, gente, ele faz um trabalho maravilhoso com os cachorros. Daí eu falei assim para ele, por que você não se dedica, a treinar cachorro para cego? Ele falou que é um trabalho totalmente diferente. Leva-se até 2 anos, tá? Então, aqui, ó, comandos verbais, esquerda, direita, públicos, nós não devemos de mexer com o cachorro guia,
tá? Nem conversa. Ai, que bonitinho, mimiminho, não. Geralmente ele não vai responder, porque ele é treinado só para o dono. Só que é caro, né? Essas raças aqui de cachorro, elas são caras para comprar, para treinar, para manter, tá? E para manter esses cachorros também. Não é tão simples assim. Existe em Santa Catarina uma ONG que treina cachorro para cego, né? Mas não é tão fácil assim quanto parece. Aqui os equipamentos obrigatórios, nós vamos ter a coleira, o guia, aqui os cães guias, a placa, né? Se vai ter cão guia ali. Pessoal, sobre a bengala, existem 3 cores de bengala: a branca, a verde e a vermelha, tá? A branca é quando o cego é total. A verde é quando ele é cego parcial, né? Cegueira parcial. Vermelha é quando ele é cego e surdo. Nós temos, eu já vi aqui em Curitiba alguns casos. Eu não sei dizer para vocês o percentual, tá? O percentual de surdo cego aqui em Curitiba. O fator determinante aqui do cão guia, né? Quando ele chega no momento de estresse. É bem isso, você tem que olhar a cor da bengala, tá? E isso é universal. Só que tem um detalhe que foi bom que você perguntou, porque às vezes ele só usa a branca. Mas é universal, isso é mundial. Se você for lá no Japão, lá nos Estados Unidos, é a mesma coisa. Então, as regras de acessibilidade, elas são iguais em qualquer lugar. Você vai em qualquer aeroporto, por exemplo, rodoviária, as plaquinhas são iguais, tá? Não pode inventar, né? Aqui o cachorro, né? Ele tem estresse, tem uma série de coisas aí complicada. Aqui tem outros animais, só que esses animais são caros, né? O Cali, o Goodling, né? São os estilos de macaquinho, de cavalo, né? Tá? Quem puder, eu quero pegar um livro aqui, só um minuto, para mostrar para vocês. Cadê? Ah, tá aqui. Quem puder, leia o livro da Helen Keller. Ou procure, tá? Procure no Google, tá? Os vídeos da Helen Keller. A história da Helen Keller é muito interessante, é uma história verídica, né? A história da minha vida. Eu tô com o livro aqui, eu não li ainda, tá? Não li, comprei para ler e acabei não lendo. Mas eu já assisti o filme. Então, a Helen Keller, ela ela foi dar aula para uma aluna, uma menina, ela era cega e ela foi dar aula para uma cega. Muito interessante a história das duas. Muito bacana, tá? Tem. Você procura na internet, tem alguns documentários da Ellie Keller. Ah, então, ó, que bom. Na sala, ótimo. Ó, o papel da família aqui. O papel da família, trabalhar aqui a atenção, a condição visual, tá? A potencialidade. Isso, a menina cega e surda, é bem isso. Ótimo, que bom que vocês já assistiram,
tá? Estudar aqui, ser independente, trabalhar, né? Tem que fazer todo o trabalho aqui de apoio para a família. Aqui o ambiente sócio-familiar, aqui com desempenho emocional, escolar, social, as questões emocionais, o contexto biopsicossocial, a família integrada aqui, tá? A família autoconfiante, integrada à sociedade, o processo de socialização, a questão aqui visual, a parte de desenvolvimento, enfim, tá? Eu não vou entrar na deficiência física, tá? Para não dar muita confusão, né? O que eu quero que vocês pensem agora? Deixa eu só achar aqui a ficha de vocês. Cadê? Ixi, perdi vocês, não. Então, assim, né? Como que nós vamos trabalhar agora? Eu vou jogar uma pergunta. Quem quiser pode responder verbalmente. A pergunta vale de 0 a 2 pontos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu escrever aqui. Você recebeu um estudante cego, tá? Independente aqui da faixa etária, se é na educação infantil, se é de 1º a 5º ano, se é de 1º a 9º ano, né? O que você vai fazer como professor? O que fazer, tá? Quem quiser falar pode se manifestar. Outra coisa, cuidado, tem gente escrevendo muito pouquinho, tá? Qualquer coisinha, não. Vamos escrever aí, nós já estamos fazendo o trabalho em horário de aula, para que vocês não tenham aí muita coisa, né? Hoje é dia 22, tá? Então, vamos lá. Quem quer responder? Quem quer falar? Pode ligar o microfone e falar. Todo mundo vai escrever? Quem tem dúvida sobre a matéria? Professora, tá me ouvindo? Estou. Você é a? Verônica. Verônica. Pode não falar, adianta levantar a mão. Verônica. Não. Ai, Leandro, não começa, acabou palhaçada. Professora. Não acredito nisso. Já vou lá. reclamar. Reclamar do que, Leandro? Tô brincando, professor. Tua aula é ótima. Fale, Verônica. Se a professora quiser colocar, é 4º período. Não, eu já te achei aqui. Então tá bem. No caso, como a professora mesmo comentou, eu anotei aqui que seria muito importante apresentar também aos colegas, né, da classe, o aluno, mostrar como que é para ele, pegar na mão dele, acompanhar ele, como que está a sala localizada, se ele vai se sentir bem em sentar na frente, se ele prefere ir atrás, mas de uma maneira que eu possa dar suporte para ele, né, enquanto ele estiver na aula. Se ele quiser conhecer, eu não sei se no caso seria mais correto a direção, juntamente com os pais, conhecer como é que é o espaço, né, o ambiente, tanto externo quanto interno. E como professora, eu buscaria alternativas de aprendizagem, então, alguma coisa assim que pudesse ser mais tátil, que ele pudesse estar pegando com a mão, sentindo, até ali no CMEI que eu fiz estágio, as professoras usavam, por exemplo, elas colocavam alguma coisa assim, um líquido, alguma coisa diferente para as crianças pisarem, para elas estarem sentindo, explicando, fazendo atividades bem diversificadas. Isso, muito bem, Seria bem por isso. aí. Nós temos que trabalhar aqui
os 5 sentidos, né? A visão para ele não vai ser os olhos, tá? Mas ele vai enxergar através da mão, da audição, né? Muito bem. Fale, Leandro. Olá, professora querida. Desabafa. Desabafa. Deixa. Vamos lá. Eu, como pedagogo, eu faço a apresentação inicial sempre com o professor para o surdo. Então, normalmente, em campo, o professor ele fica muito receoso, nervoso, porque é algo novo, é um desafio novo, e ele vai precisar ali se adaptar àquela metodologia, àquela dinâmica de aula para uma nova inclusão que ocorra com facilidade, né? Então, eu começo a apresentação desse professor, porque eu já tenho vínculo com esse aluno, nesse meu exemplo, visto que esse aluno é cego, vai identificar esse professor, e ele reconhece, como que ele se identifica? Através da voz, então essa característica vocal, a forma da voz, a característica se ela é rouca, alta, baixa, grave, fina, feminina ou masculina, então ele cria esse vínculo com este professor. Também é importante eu conhecer um pouco da história deste aluno, no caso, como ele perdeu a visão, qual é a estratégia de estudo que já utilizou, que ele já construiu lá atrás, o que eu posso adaptar agora, a minha instituição, como que eu vou acompanhar esse aluno, como eu vou dar retorno para ele, se ele for menor de idade, então um retorno que eu vou dar para os pais em forma de relatório, se ele for um acadêmico, o relatório que eu vou passar para a minha supervisão, se ele possui uma memória visual, então se ele já adquiriu essa cegueira, né, uma deficiência visual, ou já nasceu assim, se ele necessita de material ampliado, caso ele consiga enxergar alguma coisa numa porcentagem, e se ele trabalha com Braille, ou se eu posso utilizar um software se na minha instituição oferecer. Então, basicamente é isso. De uma forma digital eu posso utilizar o Braille, ou de forma digital também, que são os programas, aí depende da instituição que eu vou estar trabalhando. Ou numa forma ampliada para alunos com baixa visão, caso eles se enquadrem no baixa visão. Daí entra bem, né? Às vezes entra muito num conflito, né, Leandro? Quando você coloca assim que vai depender muito da tua instituição. Então, eu já trabalhei em instituição que se negava a fazer trabalho material em braille, tá? Eu já trabalhei em instituição que também já se negou a disponibilizar um computador, tá? Nossa. Pessoal, quem não puder falar, escreva, tá? Então, mas quem puder falar, melhor, né? Porque daí fica um debate, é bem interessante, tá? Então, existe toda essa questão, tá? Então, né, tem instituição que elas querem ser econômicas, elas não querem gastar, tá? Elas não querem gastar, né? Da minha experiência, eu tive 2 instituições, uma que usava apenas o material ampliado e os materiais prontos, já disponibilizados gratuitamente, não investiam, e é uma instituição também nacional, e essa que eu estou hoje atualmente, que é aqui de Curitiba também, referência, ela utiliza todo o recurso que eu solicito. Então, por exemplo, eu solicitei um notebook, disponibilizaram, eu solicitei na biblioteca virtual um software específico para deficiente visual, e também todas as portas, até ele chegar à minha sala, ou até chegar à sala de aula, todos os departamentos são identificados com braille, nas portas e também nas instalações, nos anexos. Então, realmente é isso que a senhora comentou, acabou acrescentando que temos que se adaptar ao tipo de instituição. Então, por isso que eu dei esses 2 exemplos paralelos, que é investigar como que esse aluno aprendeu. No meu caso, eu estou falando de um adulto, né? Então, como ele caminhou até ali, como ele aprendeu, que recurso que ele utilizou, o que foi investido nele, o que eu posso agora dar de novidade para ele, de inovação, e aí tentar aperfeiçoar para que ele consiga aprender com qualidade. Em relação à biblioteca, Leandro, hoje nós temos bibliotecas virtuais que tem o ledor, tá? Então, eu, por exemplo, eu trabalho numa instituição que eu adentro no livro, eu ligo o áudio, né? E a voz lê o livro. Então, tem todos os livros em áudio, tá? Então, Mas, professora,
uma coisa particular, depois que eu comecei a trabalhar na parte de inclusão, eu estou utilizando muito o recurso também de ficar ouvindo os livros, audiobooks, porque eu consigo interagir e anotar melhor do que a leitura. Então, acabei aprendendo um novo recurso de aprendizagem. Porque o que você tem que ver aqui, ó? O que você tem que perceber aqui, por exemplo, também, você aprende mais o que? Visual, auditivo, tá? Ele é ótimo, Eu, às vezes, eu ligo aqui, que eu estou fazendo outras coisas, e fico escutando o livro, tá? Muito bom isso. Perfeito, muito bem, obrigado, seu Leandro. De nada. Quem mais? Quem mais vai falar? A Simone? Simone, isso. Rosinha, eu já conheci. Tudo bem, Simone? Tudo bem, sim. Graças a Deus. Pode começar, Simone. Então, professora, eu iniciaria, iria ver se poderia, se ele ia vir já no dia ou se a gente ia poder preparar a turma para receber ele, né? Para explicar para os coleguinhas e para tudo mais, que a gente ia ter um aluno que ele não enxergava e que a gente tinha que dar todo o apoio para ele. Aí eu ia conversar com a direção para a gente poder ter uma semana para apresentação da turma, da escola, de tudo para essa criança. Iria me apresentar para ele. Como eles são muito de tato e tudo mais, eu ia perguntar se ele queria ver como que era a prof, né? Com as mãozinhas dele, se ele pegar meu cabelo, aí interagindo com a turma. Aqui no rosto, é muito bom isso. Pega no cabelo da prof, qual que é a cor do cabelo? Daí interagir com a turma também. Aí a turma já falava para ele poder ter uma ideia de como seria a professora dele, passar a mão no rosto e tudo mais, de uma forma tátil. Explicar a sala de aula, os amiguinhos dele que vai ter, né? Fazer com que cada um se apresentasse, falando o nome, porque assim ele conseguia interagir, escutar a voz de cada um, e depois de um tempo ele já ia saber eles sabem, né? Depois de um tempo, quem que é pela voz, né? Quem tá falando pela voz. Porque eu lembro que quando eu era pequena, minha mãe trabalhou num lar que era para os cegos. Era onde eles ficavam, uma casa para cegos. E eu lembro que as primeiras vezes que minha mãe me levou junto, eu me apresentava, falava, oi, é a Simone, tudo bem? E depois de um tempo, daí eu chegava, eu dava oi para alguém, aí era que eu chegava, é a Simone, oi, Francisca, você trouxe a Simone hoje? Tipo, eles já reconheciam minha voz quando eu chegava já. Então, eu acho que seria uma forma de a gente conversar, as crianças conversarem ao redor, para ele poder também ir sabendo quem que é quem, né? E distinguindo. E perguntar se ele se sentiria à vontade de sentar na frente, se ele preferia, tinha algum lugar que ele prefere, se ele prefere não sentar perto da porta, porque como eles têm um ouvido, uma audição muito boa, né? Alguns. Então, esse barulho perto da porta podia atrapalhar, né? Ele prestar atenção em alguma coisa. Eu ia fazer isso, professora. Eu achei bem interessante isso que você trouxe, né, Simone? De tatear, né, o nosso rosto, tá? Eu tive um estudante que ele tinha deficiência intelectual e ele era cego. E eu, às vezes, eu fazia sacanagem com ele. Eu ia de pé por pé, assim, ele dizia, não adianta me enganar, né? Então, isso é bem bacana. Pessoal, quem mais quer comentar? Oi, Simone. Eu já tive contato com bastante pessoas com deficiência visuais e era bem dessa forma, assim mesmo. O ouvido deles, eles ouviam você, eles sentiam o cheiro do teu perfume, eles sentiam, não sei como que eles têm tanto, é tão diferente, mas eles conseguem bem, bem legal, assim. Até hoje eu estou para descobrir, eu era a ledora escribata de um estudante de logística e ele sabia que eu era loira, né? E daí eu acho que alguém contou para ele, né? Porque então, ele era danado. Ele só arrumava namorada loira. Pensa cada loira bonita que ele arrumava, né?
Daí um dia eu falei, mas ele mudava, né? Eu tinha que prestar atenção para não sacanear, né, as namoradinhas dele. Pessoal, então, quem mais? Quem mais Professora. quer falar? Quem é? Eu, a Pamela. A Pamela. Isso. Pode começar, Pamela. Eu escrevi lá, professora, mas eu queria complementar aqui, eu acabei dando estalo agora, que também é interessante, né, quando vai receber um aluno cego, fazer talvez até uma dinâmica com a turma, né? Vendar os olhinhos dos alunos para mostrar como é a realidade daquele aluno, para que as crianças, dependendo da idade, ele consiga entender como que é estar no lugar dele, né? Para ter mais essa sensibilidade, mais essa empatia com a criança, né? Aí eu só queria Muito complementar bom. isso. E também Excelente. é muito do empenho do professor, porque, que nem a senhora comentou, às vezes a instituição não está muito interessada, então vai do professor buscar conhecimento, pesquisar, se empenhar para realmente ajudar aquele aluno, né? Olha, né, o que eu vejo? Eu trabalho com a inclusão já há muitos anos, desde os anos 80. Então eu vejo assim, ó, que é mais fácil quando você trabalha numa instituição que te dá apoio, tá? Mas também, às vezes, não adianta a instituição oferecer tudo e aquele professor não ser inclusivo. E o que eu percebo? Como eu coordeno numa instituição a área de inclusão, o que eu percebo? Que não adianta eu impor para um professor as coisas. Eu tenho que deixar, às vezes, por exemplo, foi feita uma prova para uma estudante cega muito extensa. O que eu fiz? Eu mandei um e-mail para a professora, falei, olha, professora, o que você acha? Né? A estudante é cega, ela tem outras dificuldades. Aí ela disse, ai, professora, eu posso fazer uma prova oral com ela? Eu disse, pode. Agora, se eu chegasse para ela e dissesse, olha, professora, isso aqui não é prova para cego, então, a inclusão, eu sempre falo que a inclusão são sementinhas que você vai plantando no coraçãozinho de cada uma. Esses tempos, eu tenho um estudante que ele é surdo e ele tem paralisia. E ele faz um curso técnico. E tem umas professoras que elas são bem resistentes. Hoje, uma delas veio e disse, professora, eu posso pedir para ele fazer um vídeo e eu considerar como uma avaliação dele, que eu acho que ele consegue fazer melhor o vídeo, porque esse menino, ele tem um canal no YouTube, ele é bem articulado com isso, porque isso ele sabe fazer, ele dá conta, tá? Então isso também não dá, não dá para você impor. Então, às vezes, o que acontece? A escola, ela oferece todas as condições, as instituições, sejam escolas, empresas, em geral, mas o professor não está aberto para isso. Ele não é uma pessoa inclusiva. Então, não é tão simples assim. Eu vou pegar o exemplo das igrejas. Eu vou pegar o exemplo das igrejas. Tá? O que acontece com as igrejas hoje? Elas também estão procurando atender aqui as pessoas com deficiência. E cada vez mais nós vamos encontrar pessoas com deficiência em vários lugares. Em mercado, aqui perto de casa tem o Big, tem uma que ela é deficiente intelectual, pelo que eu percebi, tá? E ela é braba, às vezes ela está arrumando as prateleiras, ela está brigando lá com os produtos lá, né? Então, nós vamos, e cada vez mais, porque a bandeira da inclusão, ela está aí. A inclusão, ela não vai retroceder, ela só vai avançar.
tá? O mundo piorou? Não, o mundo melhorou, tá? Tem muita gente que fica pregando, falando, esses militantes radicais, né? Esse povo aí, não sei, né, maluco aí, tá? Que não, a inclusão teve um avanço. Muita coisa teve avanço. Hoje, 40% da população mundial tem acesso à internet, tá? 40% da população mundial tem acesso. Quanta gente não tinha acesso à luz, à água, tá? Então, tem muito, tem microfone ligado de novo, né? Não sei o que rola aí, tá? Pessoal, mais alguém quer comentar? Mais alguém quer responder verbalmente? Eu, professora. Eu quem? Eu, Stephanie. Stephanie Ferreira. Esther? Stephanie. Stephanie Ferreira. Pode falar, Stephanie. Então, professora, primeiramente eu ia fazer o que a maioria falou, né? Apresentar a escola, apresentar os colegas, me apresentar para a criança. E também eu pensei em fazer uma dinâmica diferente com os alunos para introduzir essa criança na sala, em relação a igualar as crianças de alguma forma. Eu pensei em fazer uma brincadeira, aquela brincadeira de fechar o olho e colocar a mão dentro de uma sacola, de alguma coisa, para pegar um objeto, assim. Mas para tem. Das crianças fecharem o olho também, e a criança cega também, né, como não, enfim, todos eles pegarem os objetos para, né, fazer essa relação das crianças que são videntes, fechar o olho por uns minutos e se imaginar naquele lugar também. Uhum. Outra coisa que a gente falou, você falou um pouco do cego e das pessoas que são cegas e surdas, né? Eu fiz um curso de Libras ano passado e o professor falou dessa questão também, que eles utilizam as costas para traduzir, né, algumas coisas para eles. Eu achei bastante interessante. Eu não sei o nome dessa técnica, mas eles utilizam as costas. Eu vi eles traduzindo uma música. Legal. E também vejam que ele participa. E aí, assim, e é bem legal ver, porque ele não tem medo de ser diferente, de alguém, tipo, zoar ele, fazer alguma coisa. Mas realmente não casou. Ele não tem esse medo. E é isso. Uhum. Muito Professora, bem. dúvida também. Fala bem perto do microfone, do alto-falante, tá? Vai lá, pode Tá. falar. Você falou do ledor escriba que você Ledor né? escríbata. Eu sou ledora escríbata. Uhum. Isso, aham. Você falou que precisa ter cuidado e atenção na hora de falar, por exemplo, a vírgula, os sinais. Como que faz essa leitura? A gente utiliza a vírgula, só fala, né, tipo, com a pausa, ou tem que explicar que é uma vírgula, algo assim? Você vai conversar com o cego antes, tá? Você quer que eu diga para você que agora é uma vírgula ou você quer que eu leia pausamente? Eu tive que ler essa semana uma prova, tá? Com 30 questões para uma cega que tinha muitos textos. Então, eu li fazendo a vírgula, porque tem gente que lê e não faz a vírgula. Uhum. Nós, professores amados, muito boa a tua pergunta, Stephanie, tá? Porque nós, professores, temos a obrigatoriedade, quando nós vamos ler um texto, utilizar a pontuação. Tem gente que lê um texto que é exclamação, como se fosse uma pergunta. Então, existia uma época na biblioteca pública curso para você ser
ledora escriba, tá? Eu vou ser bem honesta, eu aprendi com os cegos, tá? Como eu tive que atender cego, assim, eu fui trabalhar numa instituição há muitos anos atrás e começou a entrar muito cego, o diretor me chamou e disse, olha, você precisa se virar com eles agora, tá? Tá? Você precisa se virar com eles aí na universidade. Então, eu fui me adaptando com eles, eu e eles, nós fomos aprendendo. Ah, mais uma vírgula, um ponto, né? Você vai ler uma pergunta e você vai fazer uma leitura de exclamação, é diferente. Ah, então, eu tinha um aluno que eu tinha que dizer para ele, ó, agora tem uma vírgula. Aí ele dizia assim, professora, agora lê para mim com a vírgula. A senhora fazendo a paradinha ali, que a vírgula tem uma paradinha. Eu vou ler aqui, ó. Aqui acho que ela usou vírgula. Falaria as distâncias dos objetos e coisas em metros. Falaria diretamente com o aluno, nunca por intermédio de colegas ou acompanhante. Nunca incluiria o aluno de participar plenamente, né? Por aí, excluiria, né? Ok? Respondi a tua pergunta? Uhum. Tá. Professora, sobre o sistema próprio setivo, precisa ter alguma formação, por exemplo assim, uma professora, qual a especialização que ela tem que ter para poder ensinar essa orientação? Espacial, ali a questão corporal. Então, Isso. o ideal é ou um fisioterapeuta, ou um professor de educação física, tá? Um terapeuta ocupacional, tá? Mas ele precisa fazer um curso específico. Existem cursos específicos para isso. Nós temos hoje, lá na instituição que eu trabalho, claro que hoje eles estão todos em casa, uma menina que ela é deficiente intelectual e cega. E assim, ó, é a primeira vez que a instituição recebe um estudante cego. Então, assim, para nós, né, eu não, mas até o próprio professor de educação física, ele tem dificuldade de trabalhar com ela. Então, nós precisamos ter treinamentos, com profissionais que atuam especificamente com cegos, tá? Então, tem tudo isso, né? Mais alguém? Eu trabalho na área da inclusão, eu vou deixar bem claro para vocês. Eu trabalho com cego, eu trabalho com surdo, tá? Mas, tá? A minha deficiência, todas as deficiências, mas a minha especificidade, aonde eu mais me aprofundei e me aprofundo até hoje, é com deficiente intelectual, com as síndromes e com os transtornos, tá? E deficiências múltiplas também, que nós vamos estudar os deficientes múltiplos. Eu atendi muito tempo os deficientes múltiplos. Muitos anos eu trabalhei. Então, o cego, eu falo assim, que o cego, ele apareceu na minha vida, tanto cego quanto surdo. Uma época eu tinha um legado, né, de surdo e de cego atrás de mim. Hoje também tem, né? Mas é um pouco menor, tá? Pessoal, mais alguém quer comentar? Pessoal, o que vocês acharam da aula? Eu vou fazer a chamada. Eu vou fazer a chamada pelas respostas daqui e pelas respostas daqui depois eu faço. O que vocês acharam da aula? Alguém quer comentar? Pode falar. Aula top. Que mais?
Alguém quer comentar sobre a aula? Isso mesmo. Muito obrigada, Joana. Ninguém quer comentar? Foi muito boa, professora explicativa, tira as dúvidas, foi ótima, bem explicativa. Eu vou ter que fechar o vídeo aqui para eu poder gravar.